Encarando um Dendemushi com seus olhos vibrantes, uma ordem é dada. O mundo se rebela e a marinha perde totalmente o controle de diversos países. Enquanto isso, apenas uma ordem é dada. E se isso for o pedido do Criador do mundo, todos os 5 Gorosei, que agora podem ser chamados de planetas, vão obedecer a esta ordem. Talvez uma criação tão próxima ao que é uma arma ancestral. Vamos entender o que cada um deles representa, o que Im-Sama pode representar e qual é a ordem que ela deu, que não pode ser deixada de lado. No início do capítulo, temos uma página colorida, uma página onde teoricamente a gente não vê muita coisa. Eu, como já estou meio One Pieceizado da cabeça, parece que tem um navio feito em formas de nuvem embaixo do sapo à esquerda. Eu não sei se eu tô louco já ou se é realmente parecido. E o que me deixa curioso em relação a isso é que o Sanji tá olhando com uma cara de nervoso para aquilo, como se fosse algo muito perigoso, porque a Robin tá olhando feliz, o Brook tá olhando feliz, a Nami tá olhando tranquila, mas o Sanji tá muito aflito com o que ele está vendo. Eu não sei também se tem algo relacionado com a Nami estar virada apenas para o outro lado e ser a única com essa posição, porque a gente sabe que ela tem algumas teorias em relação a Im-Sama e tal, mas por enquanto, obviamente, isso vai ficar apenas como especulação. Eu preciso olhar um pouco mais a fundo essa capa para depois trazer mais informações sobre ela, mas vamos para o capítulo porque ele está muito impactante para a gente pensar apenas em uma capa. Se você gosta de One Piece e quer ficar por dentro de todas as novidades, eu te convido a se inscrever aqui no canal, que você não perde nenhuma notícia sobre o anime, o mangá e logo sobre a live action também. Enquanto as notícias do Cobra rondavam pelo mundo, as cortinas do Reverie se fecham. O que aconteceu lá ficou para trás. A princesa Vivi de Alabasta sumiu e também o outro homem do seu reino foi atacado pelo Im-Sama e então acabou perdendo a sua vida. Enquanto isso tudo acontece, os reis voltam aos seus navios para partir de volta para os seus reinos e a gente vê Vivi, Wapol, Sabo e Bonen, cada um indo para um reino diferente, apenas Vivi e o Apple estão juntos. Eles estão contactando Morgans, que como sempre utiliza a sua charrete voadora e está estarrecido e ansioso por novidades sobre o mundo e sobre um rei que acabou caindo perante aos Gorosei. Enquanto Morgans de um lado ansioso para saber essas novidades, essas notícias e espalhar isso para o mundo da melhor forma possível, pelo menos para a gente, porque para o governo mundial e a marinha, com certeza vai ser a pior. Ele nunca dá as notícias da maneira certa, porque tudo que ele quer ver é aquele estouro no mundo, aquela ânsia por algo bombástico acontecendo. E ele muito provavelmente vai ter, principalmente com o fim de Egghead, que vai causar muitos problemas para quase todos envolvidos na corrida pelo One Piece. E junto com isso, a Vivi, ansiosa por saber exatamente o que ele viu, mas ele não quer contar a ela, porque além de aterrorizante, é também algo que vai magoar ela e junto com isso, ele pode botar ela em muito perigo. O terror de saber algo que você não deveria pode estar sendo carregado por alguém que a gente nunca esperou nem sequer ver de novo após o reino Drum. Ele está completamente em choque, com aparências de medo, porque ele sabe que a qualquer momento a vida dele pode estar em risco. E Vivi explica que não pode voltar ao seu reino ou seu navio porque a CP0 está atrás dela e se os outros que cuidam dela estivessem juntos, eles provavelmente seriam tomados à força, o que ela com certeza não quer. Mais um motivo para ela voltar para o bando dos Chapéus de Palha. Não tem motivo a gente pensar que não. Ela já foi dada como uma membro do bando e agora isso basicamente só solidifica mais essa teoria e
praticamente é o que é justo a se fazer até para a personagem continuar viva. Mas você já imaginou a cena dela pedindo ajuda para o Luffy? A gente sabe que todas as membros, digamos assim, do bando do Luffy pediram ajuda para ele em um certo momento. Nami pediu ajuda para cuidar de Arlong e salvar o seu reino, né? No caso não era um reino, mas a sua pequena ilha, a sua pequena cidade, que ela fez de tudo, mas não conseguiu impedir. A Robin fez de tudo para tentar fugir da CP9, não conseguiu e teve que pedir ajuda quando viu que o Luffy era completamente um lunático da cabeça e foi atrás dela até em Enies Lobby. Então deixa eu ver se eu entendi. Primeira, pediu ajuda para livrar o seu reino. A segunda pediu ajuda quando estava sendo procurada pela CP0. Eu acho que isso é curioso demais. Bom, você leva como quiser. Eu realmente acho que ela vai entrar para o bando porque, naturalmente, é algo que deveria ser feito. Eu acho que o Karui não estar com ela é algo que prova um pouco mais isso. E ela tentando descobrir para falar com seu pai o que exatamente estava acontecendo e o Apple, não, você não pode fazer isso. Não tem como isso acontecer. Obviamente, ela não sabe das notícias. Após isso, a CP0 distribuindo cartazes. Sabo de um lado, Vive do outro. Aquele que é considerado a caça de Insama por ter sido visto por esse ser, que foi considerado o Imperador das Chamas. Do outro lado, aquela que é uma princesa de um reino que se rebelou uma vez contra o governo mundial. Qual o motivo dela ser caçada? Por que querem tanto ela? Talvez em um outro momento a gente descubra. Agora não é a hora. Enquanto isso, no reino Tajini, no caso no barco deles, está a Bonnie, se sentindo solitária e pensando sobre o que realmente aconteceu enquanto vai a caminho de se vingar de Vegapunk pelo que fez ao seu pai. No outro, no reino Lulusia, dentro de seu navio, está simplesmente Sabo, com dores, machucados, sangrando, completamente destruído, não só fisicamente, mas moralmente, ao lembrar das palavras do Rei Cobra. Você deve continuar vivo. Aquilo é como um choque em seu corpo, porque não só dói seus machucados, mas ele não conseguiu proteger aquele que com certeza não era culpado pelo estado do mundo. E aí, novamente voltamos à sagrada terra de Mary Joyce, onde eles estão conversando sobre o Sabo. E aí eles falam como ele é um homem que possui a letra D correndo nas voltas dele, né? A gente tem o Luffy, o Dragon, o Ace, quem sabe mais quem deve estar por volta desse homem, que era para ser o filho de um dos reis de um país onde estaria presente no Reverie, que acabou sendo o cargo do Stelle. Então, o Saturno, que a gente já conhece, fala que estava esperando conseguir falar um pouco sobre Egghead, que já estava nos alvos dele antes, por conta de alguns problemas que a gente tem uma certa ideia de como é, por conta do Vegapunk e da rebelião, de certa forma, dele. E agora, por conta desse assunto, isso iria se tornar prioridade. Durante essa conversa, o telefone toca, o Dedemushi, na verdade. Sim, ó grande Insama. Então, Insama, dentro do castelo de Pangeia, na sala das flores, né, naquele quarto florido onde tem várias borboletas que possuem o seu significado. Quem tá ligado nos vídeos sabe um pouco sobre isso. Fala que chegou a hora de utilizar a invenção de Vegapunk. Usem, aqui tá em inglês, seria Mother Flame, que seria mais ou menos como chama-mãe. E então a gente descobre ser a arma que destruiu Lulusia e que foi utilizada em um local com civis. Os Gorosei até se assustam nesse momento, porque eles estavam conversando sobre a possibilidade de testar e garantir sua efetividade em uma ilha um pouco mais afastada, onde não tem exatamente algum ser humano. E caso fosse um teste produtivo, eles poderiam então utilizar ela em Egghead. Porém, a vida nem sempre é simples e a ordem foi dada claramente para Lulusia Kingdom. Isso porque a gente vê um Gorosei questionando e um pouco tenso sobre isso, que é o do bigode,
falando sobre a quantidade de pessoas que vivia lá. E isso é uma coisa que In-sama não se importa. Isso não é importante, porque a ordem do Criador vai sempre continuar sendo seguida. Qual é o motivo de Lulusia? A resposta, apenas com seus olhos vibrantes, penetrantes, olhos que a gente vê e sente até um pouco de medo. Algo que talvez One Piece nunca quisesse passar. Mas dessa vez é o terror de ver um Deus que consegue mudar o destino de milhares de pessoas apenas com uma única ordem. Então, a ordem é dada por conta de sua proximidade. Enquanto a gente pensou que era basicamente uma tentativa de acertar o Sabo, parece que é muito diferente. Parece que, na verdade, é a vontade de Deus de ver o Sabo conhecer o próprio terror, como se ele quisesse que o Sabo visse aquilo acontecendo com seus próprios olhos, para ele sentir contra o que ele está lutando, contra o que ele está indo contra. Isso é um pouco da prova da onisciência, talvez, de Ino-sama. Como ele sabe que o Sabo está lá? Vai saber, né? Mas é bastante interessante esse meio de lidar com as coisas. Muito parecido com o que o Enel utilizou muito tempo atrás, né? Se você recebeu um aviso, você vai ver. E se você não aceitar esse aviso, você vai ser o acertado. Você não pode falar de Deus, você não pode saber que esse Deus existiu. Se você souber, você vai ser atacado e ninguém vai te proteger. Talvez exista outro tipo de visão para esse tipo de acontecimento. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que realmente tem a ver com isso? Ou não tem nada a ver e só é algo realmente para, às vezes, tentar acertar o Sabo? Deixa aí nos comentários. E então, descobrimos o nome de cada um dos planetas. Os Gorosei, os velhos que cuidam do grande governo mundial. O da cicatriz na cara é chamado de o Deus Guerreiro da Defesa e da Ciência, ou Deus Guerreiro da Defesa Científica. O Gorosei, que possui um longo cabelo e um longo bigode, ele é chamado de São Marcos Mars, com o seu título sendo chamado de o Deus Guerreiro do Meio Ambiente. O Gorosei com um grande bigode, ele é chamado de São Topman Valkyrie. Se você está se perguntando aonde está o planeta nesse nome, você teria que tirar a parte final do primeiro nome e do segundo nome. Seria Mancuri, que aí a gente, numa maluquice de tradução, chegaria em Mercúrio. Mas enfim, é apenas notificando que todos eles são relacionados com planetas, sim, isso é confirmado. É só que o Oda utiliza, assim como nesse, vai utilizar nos outros também, uma maneira de mostrar o nome sem exatamente estar escrito como os outros dois. Vamos lá, o Gorosei careca com a espada e com os óculos, ele é nomeado de Ethan Baron V. Nuzujuro. O Nazujuro, cada site utilizou a tradução que quis, né? A gente aqui ficou vendo Nazujuro, que é muito parecido com o que a gente viu lá em Wano, mas eu já vou falar sobre isso. O seu planeta seria Vênus. Ele tem o V e o Nus, seria Vênus nesse caso. E o último Gorosei, que é o loiro, e que é o que a gente menos tem informações, assim, apesar da idade dele parecer ser a mais jovial entre todos os outros, ele tem a aparência de realmente ser jovem, ele é conhecido como Shepard Jupiter, sim, separado. E ele é o deus guerreiro da agricultura. Já o de bigode longo, ele é o deus guerreiro da justiça. A gente já vai falar sobre o que é o deus guerreiro daquele careca que possui uma espada e tem um sufixo de Wano. Então vamos lá. Nessa conversa sobre utilizar a Mother Flame em Lulusia, o Saturno pede paciência para ele fazer as preparações necessárias e que ele vai fazer. Lulusia é um lugar que está com diversas rebeliões e que acabamos de ver depois, né, o rei deles serem simplesmente botados em uma estaca por conta disso tudo que estava acontecendo. E aí cada um vai completando a frase do outro.
né? A gente deve botar eles como um exemplo para o resto do mundo. E também eles dizem que se em algum momento, algum dia, eles puderem usar esse poder livremente, eles simplesmente poderiam lidar com qualquer tipo de problema instantaneamente, quase. E como uma última ordem, Imsamar, olhando muito fortemente para o Dendemushi, como se estivesse com raiva, como se estivesse buscando aquilo de qualquer maneira, fala: recuperem Vivi. Esse é o seu desejo. Por quê? A gente não sabe. A única coisa que a gente pode ter certeza é que a Vivi vai estar junto do bando dos Chapéus de Palha, como eu disse anteriormente. Vamos lá. Eu quero falar sobre esse Gorosei careca, porque todos eles possuem algumas coisas interessantes a gente buscar por trás, mas esse aqui é o mais claro de todos. Ele possui o seu nome sendo o de Wano, ele possui um planeta muito interessante também, mas o título dele é chamado de Deus Guerreiros das Finanças. E isso é muito interessante porque no passado a terra de Wano era chamada de a Terra do Ouro. Não só isso, mas a Cidade do Ouro era lá em Shandora. Ou seja, tem algumas conexões aí com Wano e Shandora que eu já trouxe aqui 2 anos atrás quase. Então a gente vê que esses dois lugares são conectados agora com o Gorosei. Isso seria incrível ver que cada um deles no passado talvez fosse um rebelde com relação ao governo mundial. Mas eles aceitaram por conta de uma força maior e se tornaram seres capazes não só de lutar pelo título de Deus Guerreiro, mas também pelas suas capacidades com outras questões, como, por exemplo, a defesa científica, o meio ambiente, a justiça, as finanças e a agricultura. Todos esses são pontos muito importantes, até mesmo de um local, de um país, né? Existem defesas que devem ser levadas em conta. Um país precisa ter justiça, precisa cuidar do seu meio ambiente, da sua agricultura, consequentemente das suas finanças e, se precisar, de ter um sistema de defesa científico muito importante. Então a gente vê como o governo mundial é retratado com muita tecnologia, diferente do que os outros reinos de One Piece são. E cada um deles ter esse título deve ter algo por trás, assim como o Careca ser o deus guerreiro das finanças, por ele ser alguém de Wano, que era chamada de a Terra do Ouro. Muito interessante, em algum momento eu vou falar de cada um deles especificamente, mas isso vai acontecer em um próximo vídeo, porque isso aqui já vai ser mais longo do que os vídeos normais, então eu acho que não tem necessidade de eu alongar ainda mais, porque eu ainda tenho que fazer algumas pesquisas para realmente saber o que cada um deles esconde. Então, nesse momento, a gente vai deixar tudo de lado e falar num vídeo separado sobre cada um, sobre quais poderes eles têm e tudo mais, ok? Vamos continuar. Enquanto o mundo está se rebelando contra a Marinha e o governo mundial, a gente vê que eles estão preparados para lidar com essa situação exatamente com as criações de Vegapunk. E vemos, como a gente já esperava, como todo mundo já imaginava que iria acontecer, Doflamingo, Moria e Crocodile como serafins. E a cara do Crocodile está extremamente focada assim, ele parece ser o mais interessante entre eles, porque ele parece estar realmente muito sério. Eu gostaria de ver ele com uma Logia, seria realmente algo muito diferente e seria interessante. Então, a gente volta à conversa com Sabo, Ivankov e Dragon para ver o que exatamente eles vão fazer e quais são os próximos passos. Diferente do último capítulo, em que a gente viu o Sabo lá enfrentando Im-sama e os Gorosei, que era muito emocionante, esse capítulo tem algo que o outro não tem, que é informações. Esse nome dos Gorosei dá para chegar em alguma conclusão, dá para chegar no que eles pretendem fazer pelo mundo, e a gente só precisa ligar os pontos que a gente já sabe. Então é muito mais interessante a gente tentar utilizar esse capítulo, que na minha opinião tá muito bom, talvez seja um dos melhores da história, talvez seja o melhor. Na minha opinião, fica apenas atrás do 1044, que é o capítulo onde o Luffy atinge a quinta marcha, que é algo muito especial. Mas esse capítulo, ele é muito bom, eu acho ele até melhor,
por todas as informações, por ver como o mundo está lidando com tudo que aconteceu. A Vivi de um lado, a gente tirando esse momento em que a Vivi pode estar voltando ao bando dos Chapéus de Palha, fazendo uma declaração que ela viu, que ela é a princesa de Alabasta, Nefertari de Vivi, né? Podendo então iniciar a sua jornada como uma D para salvar o mundo. Imagina como seria isso. Ou então entender por que Insama quer capturar ela, entender qual é o motivo de cada um dos Gorosei ter esse nome e, né, esse título. Pô, tudo isso é muito interessante, traz muito debate. É realmente algo incrível. O Oda preparou algo muito especial pra gente antes de ir para a pausa de um mês. E bom, quando o Sabo parou no reino de Lulusia, ele viu o rei e a princesa serem capturados de certa forma por conta de tudo que estava acontecendo, e ele então começou a agilizar as coisas naquele reino que estava tratando ele como, né, um vencedor de tudo que aconteceu por conta do que aconteceu com Cobra. Mas eles não sabem a verdade e não era exatamente o que ele queria. Mas a parte importante é que isso fez com que a chama da revolução, que já foi citada como ser a Robin, mas a chama da revolução dos revolucionários, principalmente, está muito forte e está fazendo reinos se virarem contra o governo mundial. Sabo então conta a maneira como ele viu o que aconteceu em Lulusia, como ele conseguiu contar, e ele realmente fala da aniquilação que aquele país sofreu. Todos ali em volta vendo seu país ser destruído na sua frente. Imagina, será que realmente não é a intenção de Insama de destruir completamente o espírito daquelas pessoas, para que elas não tenham mais capacidade de lutar com algo tão poderoso? Eu acho que isso realmente faz sentido. A única coisa que a gente sabe é que uma grande, gigante sombra encobriu o céu, apenas sendo mostrada através das nuvens, e então tudo que estava sendo visto naquele país desapareceu. Primeiro, a gente tinha certeza de que era a arma de Vegapunk. Ou, na verdade, antes a gente tinha certeza de que era nada mais nada menos do que a arma ancestral chamada de Uranus. Só que talvez as duas coisas estejam ligadas. Seja a criação de Vegapunk para conseguir equiparar aquela arma Uranus em algo real. E talvez seja exatamente o que aconteceu, e ele conseguiu fazer isso. Então Ivankov fala que eles disseram o nome Imo, e pode ser um pouco estranho, mas esse nome existiu realmente há 800 anos atrás. Um dos 20 primeiros reis, chamado São Imo, da casa Nerona. Agora, lendo o capítulo, eu não me recordei de nada sobre essa casa, mas, como sempre, deve ter algum motivo mitológico por trás ou algo. A gente com certeza vai ter alguma informação a mais sobre Insama com isso aí. Então só falta a gente procurar e realmente achar o que é. Já tem as borboletas que dizem um pouco sobre o que pode ser esse ser vivo, né? Que teoricamente não parece ser um humano. A gente vai ter que ver exatamente como isso vai ser retratado pelo Oda. A habilidade que deu esse tempo de existência para esse ser foi nomeada como a da Ope no Mi, pelo menos é o que Ivankov diz. E, novamente, quando algum personagem de One Piece fala algo do tipo, normalmente está implícito de que é realmente a verdade. Mas a gente vai ter que esperar para ver o que realmente vai acontecer. Seria muito bom se fosse isso, porque a gente sempre teorizou sobre a juventude perene, mas ela nunca de fato aconteceu. Talvez seja a hora da gente realmente ver a verdade. Eles se questionam sobre os grandes Gorosei agirem por conta das ordens de um fundador. O que ele fez de tão gigante para, além de ser alguém que foi considerado um descendente de Deus, para ser ainda maior, para ser nomeado por eles mesmos como o Criador? Isso é algo muito interessante que a gente não vai entender o motivo ainda, pelo menos. E aí eles falam sobre a arma ser uma criação de Vegapunk, e todos eles achavam que não, pode ser uma arma ancestral. Aí que eu tô falando, a gente vai ligando os fatos de
do que os personagens falam para o que realmente se torna verdade. E normalmente eles fazem algo implícito ser real. Então, se aquela arma foi criada por Vegapunk, eu acredito ser algo próximo ao que é a Uranus do reino antigo, a arma ancestral, e foi apenas nomeada de outra forma. Esse é meu pensamento. Se vocês tiveram um diferente, deixa aí nos comentários. No final do capítulo, a gente vê um homem sentado, apenas com sua mão direita na espada, seu cabelo curvado, e seu nome é São Garling Figurland, ou seja, aquele da família de Shanks. Ele serve como o líder dos Cavaleiros de Deus e ele pode sentenciar um homem, até mesmo dragão celestial, completamente. Isso porque aqueles que protegem lixo são piores do que o lixo em que eles protegem. Isso é o que supostamente alguém da família de Shanks disse. Como é a verdadeira relação desse ser com Shanks? Quem realmente ele é? A cara dele não diz muita coisa. O cabelo não parece muito com o de Shanks. Mas vai saber o que o Oda aguarda pra gente. No momento, eu não tenho muitas informações sobre ele na minha mente. Por mais que a gente já soubesse dele no final do capítulo, nos spoilers desse capítulo. Eu não consegui pensar em nada. Se você pensou, deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve aí no canal para não perder nada sobre o One Piece. Afinal, vamos ficar em pausa e vai ter conteúdo pra cacete aqui pra gente conversar. Porque o Oda deixou a gente carregado de informações. E é curioso que essa pausa veio no mesmo momento em que alguém da família de Shanks foi citado. E isso aconteceu ano passado, com a pausa para live action ser, tomada as rédeas pelo Oda, de certa forma, a gente teve o Shanks aparecendo. Será que próximo capítulo o Shanks vai estar aí? É muito improvável que a gente tenha qualquer informação sobre os Gorosei ou esse ser agora. Provavelmente vai ser uma virada de chave para a gente ver o que está acontecendo no mundo e voltar para Egghead. Ou talvez seja a hora que a gente já vai estar voltando para Egghead. Eu estou curioso para ver como isso vai ser mostrado. Quero muito que seja interessante. O Oda sempre está deixando a gente informado das coisas acontecendo no mundo. E tem sido algo realmente bom. Então, deixa aí sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!